Não. Eu vou aqui. Não é o microfone só para gravação. Boa tarde, todo mundo. Obrigada por terem vindo. Hoje a gente tem essa palestra que a gente inseriu na disciplina de Projeto Urbano e Paisagístico 3, porque é um projeto que aborda a mesma área que os alunos de Projeto Urbano e Paisagístico 3 estão trabalhando, com a oportunidade de ter a Sara Zewde aqui com a gente. Ela é professora em Harvard e arquiteta que líder da equipe vencedora do projeto urbano BNDES Pequena África. Um projeto que foi lançado em março desse ano. Eu acho que depois até ela vai dar aí um contexto sobre o nome da palestra, Pequena África, uma arquitetura de memória continental. Queria agradecer a Sara por ter vindo, é um imenso prazer, e agradecer também o Escritório Embiá, que mediou essa, trouxe, Helena e Bruno estão aqui, eu não sei se tem mais alguém do Embiá, que trouxe, enfim, que mediou e fez com que essa palestra fosse possível. Eu acho que o Guilherme talvez queira falar umas palavras. Agradecer muito essa possibilidade para a faculdade. Para quem não me conhece, sou o diretor da FAO. Agradecer imensamente a Iana e a Embiá por ter ajudado nesse trâmite e ter tido essa iniciativa. Fico feliz da gente poder não só acolher essa fala, mas com todas as falas, iniciativas de disciplinas que possam ou que estejam dispostas a abrir mais amplamente para o público da escola. É sempre importante essa comunicação e esse diálogo externo para arejar nossas mentes também. Acho que é um tema importante também de trabalho. Então, só quero agradecer em nome da faculdade. Obrigado. Eu fico aqui para passar para você. Boa tarde. Eu agradeço a todos vocês. Eu sou estrangeira, então eu vou falar incorreto. Eu peço desculpas agora por meu português, mas vou tentar. Vou precisar da sua ajuda ao longo da apresentação, porque eu vou esquecer palavras, tudo isso. Mas eu quero começar com meus agradecimentos para o convite. Eu acho que Bruno e Helena, eles tiveram essa ideia desse convite, acho que há 48 horas atrás. Então, eu achei que tinha a possibilidade que vai ser 5 pessoas aqui. É muito bom ver todos vocês aqui. Bom, como é que eu... tá, ok. É o próximo. Um pouco de mim, minha família brasileira aqui. Eu cresci e nasci no sul dos Estados Unidos, mas meus pais são de Etiópia. Eles imigraram para os Estados Unidos 55 anos atrás. Eu cresci e nasci no sul do país e eu era uma estudante na faculdade quando esse evento aconteceu, a furacão Katrina. E quando isso aconteceu, eu não... Para você passar. Tá. Obrigada. Quando esse evento aconteceu, eu estava assistindo da faculdade. E depois disso tinha muito discurso sobre o futuro da cidade, o futuro dessa região. E eu fiquei com esse interesse, como a gente pode... como isso pode acontecer. E eu fiquei interessada nos assuntos de arquitetura, de ecologia, de política urbana. E então eu sempre estava na busca de uma área, uma disciplina que pode usar todos esses modos de pensamento. Eu estudei sociologia,
estatística. Eu fiz o mestrado de planejamento urbano e daí eu fiz o mestrado de arquitetura paisagística. Finalmente eu fiquei sabendo que a arquitetura paisagística era a disciplina. Tem alguns restritos, a gente vai falar um pouco sobre isso. Na área, eu acho que é o potencial de crescer a área nos sentidos importantes, mas na verdade minha visão da minha carreira é usando todos esses modos de pensamento. Então, como a Helena falou, eu sou professora, eu também sou líder de um estúdio de arquitetura paisagística. Eu faço muitas coisas, mas para mim essas coisas não são coisas discretas. Realmente eu estou fazendo um projeto, mas usando todos esses modos de questionar. Eu trabalhava com um planejamento urbano aqui no Rio de Janeiro em dezembro de 2010 e janeiro de 2011, quando as ruínas do Cais do Valongo foram descobertas. Eu ainda não estudei, eu não era uma arquiteta paisagística nessa época, eu era um planejador urbano. Eu trabalhava aqui num ONG chamado ITTP. Alguém sabe dessa ONG? Ninguém? Ok. Mas existia, não sei hoje, mas eu fiquei muito interessada na questão do futuro do Cais do Valongo. E tinha nos jornais um discurso sobre o objetivo de usar um tipo de arquitetura negra. Como você pode projetar pela experiência negra. Meu mestrado, meu tese em planejamento urbano era sobre o urbanismo negro, um assunto que eu tive interesse. Então, quando esse discurso começou, depois de dezembro de 2010, eu estava com muitas perguntas. O que é, né? Projetar a experiência negra. E eu voltei para os Estados Unidos e eu comecei estudando arquitetura paisagística com esse foco. E eu ganhei uma bolsa como uma estudante na Harvard para pesquisar essa questão no contexto da Pequena África. Então eu voltei em 2011 para fazer essa pesquisa. Eu entrevistei muitas pessoas do movimento negro, moradores ao redor do bairro. Eu conversei com o grupo de trabalho que foi criado por decreto municipal em 2011 para falar sobre essa questão. E na verdade ninguém sabia a resposta, mas todo mundo concordou que é preciso. É. 2012, esse grupo de trabalho e os ativistas, o movimento negro, eles escreveram uma carta do Valongo com essas demandas. E nessa época eles expressaram o desejo para eu participar de um jeito. Talvez, a gente estava pensando talvez com uma vaga na prefeitura, mas ninguém tinha financiamento por isso, então era em 2014 que eu ganhei uma bolsa para trabalhar na prefeitura, no IRPH, nesse projeto. Você vai ver nomes das pessoas ao longo dessas etapas, porque tem muitas pessoas contribuindo ao longo desses anos. Em 2014, eu trabalhava no IRPH, que o diretor era Washington Fajardo, e eu trabalhei aqui com Aline Xavier e Renata Jardim, e a gente contribuiu essas ideias
na dossiê Unesco, que foi submetido em 2015. Eu, em 2015, apresentando nossas ideias de uma proposta para o espaço público na área da Pequena África. Eu me lembro que eu não dormi na noite passada preparando a apresentação, então por isso apareceu assim. Ao longo desses anos, eu estava pedindo orientação de arquitetos, de outros estudantes, então sempre eu estava apresentando essas ideias para pegar feedback ao longo desses anos. Então, por exemplo, eu estou aqui apresentando a ideia e aqui apresentando a primeira conferência de arquitetos negros na Harvard. E em 2018, esse jornal chamado, em inglês é chamado Landscape Architecture Magazine, é uma publicação que tem 125 anos. E na capa do jornal, eles botaram essa proposta que eu estava desenvolvendo, dizendo que o projeto representa o futuro de memoriais em todo o mundo. E eu fiquei muito surpresa com isso. E eu ganhei uma confiança no projeto por causa disso. Em 2020, eu virei uma professora de Harvard, primeiro professor preto em 125 anos do departamento. O departamento de paisagismo mais antigo no mundo. E em 2022, com os recursos de ser uma professora, eu criei Hupai, um laboratório lá que é Harvard University Pequena África Initiative. E eu contratei uma estudante afro-brasileira que era um estudante na Harvard, Beatriz Souza. E em 2024 a gente fez um grande workshop com pessoas do movimento negro, moradores e pessoas gerais da região metropolitana. E então a gente convidou as pessoas para reunir, para imaginar tudo junto um futuro para a Pequena África. Tínhamos palestrantes de várias disciplinas: saúde pública, habitação social, transporte público, espaço público. E então o dia começou com esses palestrantes, e daí a gente separou os participantes em 6 grupos, e todos os grupos tinham uma área da Pequena África para desenvolver tudo junto, uma ideia para esse pedaço da área, usando o que eles estavam pensando e aprendendo das palestras na manhã. Então foi muito divertido, tinha arquitetos negros, moradores, até tinha uma mesa para jovens e para desenhar as ideias deles e contribuir essas ideias. E essa aqui eram os arquitetos e planejadores do evento com a gente. E no final do dia, todo o grupo apresentou a proposta deles. Então, depois desse dia, eu e Beatriz, a gente voltou para os Estados Unidos e pensamos sobre como esses pedaços podem criar uma visão, né, para a futura Pequena África, que representa todas as ambições que a gente ouviu ao longo do dia. Então a gente escreveu esse relatório com um resumo da proposta, tudo junto. Então esses são os desenhos que a Beatriz criou para representar as ideias de todo mundo. São lindos, ela é maravilhosa. Bom, também ao longo desse tempo, eu era
uma arquiteta paisagística e eu sou o fundador de um estúdio de arquitetura paisagística chamado Studio Zodi, que fica em Nova York. Fica no bairro de Harlem, que eu digo que é a pequena África de Nova York. E nós temos uma diversidade das pessoas. Somos 15 pessoas no escritório, de disciplinas como ciência de solo, arquitetura paisagística, arte, organizadores sociais. Existe essa frase? Porque para mim é sobre expandir como a gente faz a arquitetura. É uma prática cultural e por isso eu gosto de trabalhando com as pessoas de áreas diversas. E a gente está executando projetos ao redor do mundo. Então eu vou mostrar só alguns exemplos. Esse aqui é um parque em Indiana, é um estado nos Estados Unidos, no interior. Essa aqui é um jardim que muda a localização, então viaja ao redor do país. A gente faz jardins residenciais, a gente pensa nesses projetos com jeitos de experimentar e desenvolver ideias sobre detalhes e como a paisagem pode expressar culturas, várias culturas. Então esse aqui é um projeto para um casal do Mediterrâneo, do Eastern Mediterranean. Não sei como alguém sabe do Studio Museum? É o primeiro museu no mundo que foi dedicado para arte negro. E eles acabaram de construir um novo prédio, fica em Manhattan, em Harlem. E a gente ainda não abriu, vai abrir em outubro desse ano. E eles nos contrataram para criar um jardim que fala sobre a história de Harlem. Então a gente começou fazendo isso com todos esses pedaços aqui eram no muro do escritório. O que você está vendo aqui são a trajetória de Harlem como uma ideia e também com um lugar real. Pequena África tem um pouco disso também. É um lugar real, mas também é uma ideia que é maior do que o lugar real. E Harlem tem isso. Os escritores ao longo da história do bairro falam sobre isso, os artistas. Então a gente mapeou essa trajetória no muro do escritório. E a gente identificou as plantas que aparecem na literatura e na arte que fala sobre Harlem como uma ideia e um lugar real. Essa foto aqui é de 2 semanas atrás, o dia antes que eu cheguei aqui, porque estamos instalados o jardim que mistura as plantas do mundo da diáspora africana misturada com as plantas desse bairro. Por exemplo, as plantas que a maioria das plantas no lugar real são weeds. Erva-daninha. Então, muito estranho plantar isso no jardim, mas é nossa realidade. Então, é uma mistura de plantas que você não vai ver em qualquer lugar, né? A gente até tem plantas tropicais em Nova York. Então, é uma mistura muito estranha, mas é estranho para ter esse bairro que representa uma cultura global. Então, é um pouco falar sobre essa tensão. Alguém sabe do museu de Dia Beacon? Tem pessoas. Ok. Bom, é um museu no estado de Nova York que era
foi criado nos anos 60 com o movimento ambiental. E eles apoiam land art, tipo Spiral Jetty, Lightning Field, os pedaços de arte, de land art mais famosos, eles apoiam. E eles têm esse museu, e não sei acres, tem muita terra, não sei como dizer, mas a gente foi contratado para criar, para projetar a paisagem deles, porque foi flooded, tinha muito água de chuva, é um problema para um museu. E a gente falou com as pessoas indígenas dessa área, e a gente ficou sabendo que essa terra era o lugar no rio onde eles atravessaram para o outro lado do rio. E era uma parte do ano que era muito importante para exchange, troca ideias, tecnologias, acessar geografias, né? Porque quando o rio está baixo, eles podem atravessar, e isso é o ponto no rio onde tudo isso aconteceu. Então a gente criou esse padrão para falar sobre essa orientação para o rio. Ao mesmo tempo, essas esculturas na terra protegem o museu da água. Então a ideia é para você ter a possibilidade, o convite, na verdade, para ver a água crescendo e desparecendo nesses folds, dobras na terra. E a gente estava explorando a qualidade escultural da terra com clay. A gente estava trabalhando com engenheiros civis para calibrar o volume dessas dobras para essas projetações da chuva de água. Acabou a apresentação. Então, dá para ver como é que porque toda essa terra era muito plano. Então, todas essas dobras na terra são novas. E a gente está usando uma mistura de campinas nativas para expressar a quantidade de água nas várias áreas. Então, foi projetado para criar a presença de água. Ao longo dos anos a água vai crescer, né? E é um convite para aprender sobre esse processo da mudança climática. E as plantas também têm uma expressão de estação. E isso era muito importante para a gente, para ser um convite para sempre voltar, né, ao longo do ano. E está sendo construído agora, vai ser aberto em agosto. Então vocês estão convidados para ver esse projeto. A gente está trabalhando na Libéria com the World Monuments Fund. Não sei se vocês sabem da história da Libéria, mas foi fundado pelas pessoas que eram escravizadas nos Estados Unidos e liberadas. E eles voltaram para a África e eles fundaram esse país. Mas tinha uma guerra civil até 2005 entre as pessoas indígenas, africanas indígenas, e os africanos da América. Essa ilha era o ponto de todos esses anos de guerra civil. Então, agora tem paz. Então, eles nos contrataram para criar um parque que fala sobre a história de resolução de conflito.
Então, trabalhando com o arquiteto chamado Jerome Byron, ele fez esse projeto do prédio que mistura uma tradição da arquitetura indígena também da América. É um ponto cívico na ilha e a gente está reflorestando a ilha e também usando os paths, caminhos para coreografar os pontos históricos ao redor da ilha. Então isso vai ser começando a construir em setembro desse ano. E eu acho que só tem mais um exemplo. Esse aqui é em Los Angeles, um bairro histórico preto. Essa aqui é a estrutura maior do mundo que foi construído por uma pessoa. Ele um morador faz 100 anos atrás. Ele fez isso com objetos que ele achou ao redor do bairro. E ainda existe, é um lugar muito importante. Eles estão tentando conseguir UNESCO agora, mas tem todo esse concreto no chão ao redor da escultura. Também tem muito a história dessa estrutura inspirada uma cultura de arte chamada assemblage. Então esse bairro ficou muito famoso para os artistas que vêm de lá criando arte com objetos achados. Então a gente estava contatado para fazer uma paisagem ao redor dessa estrutura. Vai ser construído antes das Olimpíadas em 2018. Mas a gente queria criar uma paisagem que fala sobre essa história de criar alguma coisa nova que foi feito dos objetos achados. Então, como a gente pode fazer isso? Então, a gente está realmente criando muitos pedaços grandes na paisagem com mudanças dos níveis para ativar várias áreas da Terra. Então, dá para ver esses pedaços discretos que se juntam para criar um espaço para o bairro. Cada pedaço tem outra mistura de plantas, outras cores, outras texturas das plantas e diferentes histórias diferentes do bairro associada com cada pedaço. Então, é um pouco estranho falar disso, mas acho que faz parte da história. Eu estou falando sobre a minha história de 2010 aqui no Rio e porque eu estou aqui em frente de vocês. Ao longo desses anos, fazendo todos esses projetos, a gente ficou um escritório com notoriedade. E é uma coisa que eu nunca sonhei. Eu cresci vendo arquitetos negros famosos, até na arquitetura paisagística. Então não era uma coisa que eu planejei, eu queria, mas é muito útil porque trabalhando com essas comunidades, você tem que ter, eu sei que essa palavra não existe em português, leverage. Não existe essa palavra. Vamos criar. Leverage é um jeito de um jeito de poder. Uma vantagem. Alavanca. Leverage, você fala leverage. É alavanca. Existe. Ok. Oh, existe. Ok. Então, com muitos desses bairros, a gente está lutando junto para
pegar dinheiro, financiamento, né? Porque não tem muito poder político. Então a gente está usando sempre isso para lutar junto com esses bairros e essas comunidades onde a gente trabalha. Ao mesmo tempo, eu sou escritor de um livro sobre a história de escravidão nos Estados Unidos que vai ser lançado em 2027. Quem sabe quem é Frederick Law Olmsted? É Nelson Burleigh Marx, é uma coisa disso. Não é? E ele é o pai de paisagismo nos Estados Unidos. E ele foi contratado pelo New York Times para viajar ao redor do sul do país e falar sobre escravidão, que era 1852. E o que ele achou no sul do país, na sociedade de escravidão, foi a inspiração para criar a área de paisagismo. Então, o livro fala sobre isso. Eu visitei todas as áreas que ele visitou 1065 anos atrás. Então, a gente chega no ano 2025, finalmente. Em março, quando o concurso foi lançado, Helena de MBA e Bruno, onde eu era a estagiária, eles me falaram e me convidou para participar com eles no concurso de BNDES. E a gente criou esse grupo, um grupo de MBA, Letícia Santana, Felipe Morreira e Débora Bessa, e a gente começou, tinha 6 semanas, uma coisa assim, para criar uma proposta, mas a gente já tinha muita pesquisa, muito pensamento, então a gente realmente hit the ground running, não sei. Começamos. Ok, então eu vou compartilhar a proposta, começando com a pesquisa e a análise. Quantos minutos eu tenho? Ok. Quem sabe da história do Cais do Valongo? Ninguém? Que isso? Todo mundo. Ok. Só para saber o que eu preciso dizer. Essa aqui é um desenho de 1835 do Cais do Valongo. Foi feito nessa época de madeira. Então, era depois do crescimento de escravidão, especificamente na área do Cais do Valongo, era na Praça 15, né? E se mudou para o Cais do Valongo. Então foi depois disso que foi feito de pedra. E essa foto te dá uma ideia da escala, né, do indústria na Baía de Guanabara nessa época. A gente fez esse desenho sobrepondo a mapa histórica com a mapa contemporânea. Então, dá para ver aqui a antiga linha da costa. Hoje em dia, a cidade contemporânea vai até lá. Então, tinha um aterro depois da abolição. Então, o Cais do Valongo, as pedras do Cais do Valongo foram apagadas, pelo menos pra gente na rua, 3 metros embaixo da rua. Então, mas dá pra ver também como essa área era os últimos metros da jornada da África, né? Os navios grandes estavam aqui na água mais profunda e eles botaram as pessoas escravizadas nos navios pequenos e chegaram aqui. Aqui tem as docas de Dom Pedro projetado por André Rebouças. Essa aqui eram as pedras do Cais do Valongo. E é importante ver isso, porque tudo isso é apagado, mas esse bairro foi feito para apoiar essa indústria, então fica na forma da cidade. Então foi descoberta
né, em 2010 e não tinha muito plano para o que a gente vai fazer. Naquela época, os ativistas pediram para mudar essa escultura, mas a prefeitura não permitiu. Então, as pessoas me pediram para projetar algo mais alto do que, né, para ganhar da princesa Isabel. Mas o que a gente realmente tentou fazer é criar uma outra língua de poder, mais baseada na cultura africana. E essa cultura arquitetural de altura é uma coisa que vem da história europeia. Então, essa aqui é só meu estudo sobre a história dos memoriais. Nossa ideia de memoriais em arquitetura vem da antigos, classical, antiguidade. Mas ao longo dos anos, a forma muda, mas o uso de espaço não muda. É sempre sobre guilt, overwhelming the body. Overwhelming excess é para ser maior do que o corpo de um ser humano. É uma expressão de poder, quero dizer isso. Até hoje, né, esses memoriais que são mais abstratos ainda fazem a mesma coisa. São talvez horizontal, mas funcionam nesse jeito. Essas ideias estão construídas ao redor de ideia do passado com um evento discreto, né? Um triunfo, uma tragédia, um herói, né? Mas a história de escravidão não era um evento. Era 400 anos do modo que o mundo funcionava. Então, deve ter um outro jeito, uma outra língua de arquitetura para falar sobre isso. Então, essas ideias não dá. Até os memoriais ao redor do mundo que falam sobre escravidão usam essas ideias de arquitetura. Então, tem que ter um outro jeito. Então, a gente começou pesquisando a história da Terra do Cais da Valongo ao longo de 300 milhões de anos atrás. O que apareceu? Esse ponto é o Cais da Valongo. Então, tocava a costa da África, né? E tem essa área do solo, lato solo, que existe até hoje nas duas continentes. Então, essa aqui é o Cais da Valongo. O que tem aqui? Dá para ver o solo, o lato solo. Também essa aqui são as rotas de escravidão. Essa aqui são os grupos os nomes dos grupos étnicos. E esses padrões representam culturas de cosmological groups, associadas com grupos de plantas. Então, dá para ver também como o Cais da Valongo fica nesse contexto. As pessoas escravizadas que chegaram aqui trouxeram plantas, sementes, na verdade, da África e hibridizaram e cresceram aqui no Brasil. Eles dizem que quando eles chegaram na costa do Cais da Valongo, eles viram as plantas que eram da África. No nível do gênero, são a mesma coisas, mas então foi semelhante. E eles acharam que as orixás estão presentes aqui. Então, tem essas plantas ao redor do rio hoje em dia. Essa aqui é um desenho do antigo Cais da Valongo, como a gente estava
dizendo que a jornada estava aqui, essa aqui é hoje em dia a Rua Barão do Tefé. Quando você chega, se você estava doente, você está aqui no Hospital de Escravos. Tinha também um cemitério dos Pretos Novos, se você chega à morte. Se você... se não, você vai até o Largo do Depósito, onde você seria torturado e engordado por 2 ou 3 semanas. Durante esse tempo, tem esses armazéns onde você ficava até você estar vendendo nas praças e nas ruas ao redor da Pequena África. O que a gente sabe sobre essa pesquisa? Você tem que criar uma cidade para vender milhões de pessoas, né? Então, um memorial nesse sentido não pode ser um muro com nomes ou algo assim, porque a cidade é um memorial. O sítio arqueológico sobre a escravidão é a cidade. A cidade foi feita para apoiar essa indústria. Então a gente botou essa análise com a cidade contemporânea e achamos todos os pedaços da cidade que foi envolvido nessa história. E nossa proposta para esse concurso vem dessa trajetória. Então é um sistema de espaços que conectam com essa história para ampliar essas conexões e esse sistema. Então, a proposta geralmente está estruturada pelos 2 eixos: a Rua Sacadura Cabral, a antiga linha da costa, e Rua Barão de Tefé, que eram os últimos metros da Jornada da África, e até o Largo do Depósito. Hoje em dia, o Cais da Valongo fica tipo numa caixa, né? É difícil ver o que está acontecendo lá embaixo. Não fica uma parte da cidade contemporânea, da vida cotidiana ao redor do bairro. Então, nossa ideia sobre o Cais da Valongo, o epicentro da proposta, é para abrir a vista pelo sítio arqueológico como uma inclinação muito sutil de 5%. Com isso, o sítio arqueológico é bem mais acessível, mas também a vista também é muito acessível. E a chegada até o Cais da Valongo é muito mais cerimonial, algo mais profundo, algo mais devagar, no sentido. E também cria um espaço mais amplo para as culturas que querem ficar aqui perto desse ponto histórico. Então, essa aqui é uma corte dessa proposta. Tem um baobá existente, então essa inclinação começa com o baobá existente e você vem até o Cais da Valongo. Então, agora a vista do Cais da Valongo é muito mais amplo ao longo do corredor. E toda essa inclinação pode ser usada pelas pessoas. Então, tem muito mais apoio para atividades culturais. E só para refletir também, a gente propomos também muito árvore e sombra ao redor do Cais da Valongo, usando essa vegetação que vem da África. Do Cais da Valongo até o mar, tem muito espaço na via da rua. Então a gente queria ampliar esses últimos metros da jornada. Era o mar, esse espaço. Essa rua era o mar. Então a gente propõe elementos aquáticos de 10 milímetros de água. Então é uma coisa muito fina, você pode andar em cima da água
Você pode fechar a água até e usar o pavimento, mas com esse água fino é possível criar um microclima, mas também refletir sobre essa história. Então, esses elementos aquáticos vão até o final da rua e se conectam com o mar. E Felipe Moreira, um dos colaboradores, ele falou sobre a porta sem retorno em Senegal. Vocês sabem desse? E é o ponto onde eles saíram. E tem um monumento lá, tem uma porta que você pode visitar. Então, essa porta da armazém que fica lá, a gente pensou nisso com tipo, I don't know what to say. Como? They're in conversations, estão em conversa um ao outro, né? Então, você pode revisitar esse ponto como você visitaria a porta sem retorno. E o papel da MBA, eles estavam nossos parceiros de desenho, mas também eles têm o conhecimento das plantas muito mais profundas, porque eles estão aqui e têm essa especialidade. Helena, ela está fazendo uma pesquisa sobre as plantas afro-brasileiras, então a gente estava pensando nas espécies especificamente sobre, incorporando os significados específicos de cada árvore. Por exemplo, Dendezero é uma árvore, Helena nos ensinou que é uma árvore que tem uma importância colonial, mas vem da África. Então a gente pode reconstruir o significado dessa árvore ao longo desse trecho da rua para onde ter fé. Então, no final, esse trecho inteiro é sobre reconectando com o mar, o céu, infinidade, né? E as culturas africanas que são conectadas com o mar. Na rua Sacadura Cabral, a gente estava pensando na história dessa rua era a antiga linha da costa, mas 150 anos atrás, mas 150 milhões atrás, tocava a África. Então essa rua era a costura, né, entre os dois continentes, tipo um zíper ou talvez uma trança. E eu estava pensando no impacto cultural do pavimento na Avenida Atlântica que Burle Marx fez. Só com um padrão de pavimento, nós temos um ícone da cidade inteira, né? Então a ideia era para criar um padrão de pavimento na rua Sacadura Cabral que tem esse peso cultural, que pode ser o ícone da pequena África. Então a gente estava pensando nessa ideia de um padrão que fala sobre a costura entre as duas continentes. Nessa imagem, o padrão é iluminado, então pode ser visível à noite. E entre os lados do zíper, a vegetação que as duas continentes têm está crescendo no meio desse zíper, ao longo da rua. E a gente estava pensando na figueira aqui, porque na cosmologia africana, os ancestrais ficam no base dessa árvore. E a gente estava projetando também bancos ao longo da rua para falar sobre o solo, lato solo das duas continentes. Então dá para ver um pouco aqui o banco e como a vegetação cresce, né, no meio da costura ao longo da rua. E no Lago do Depósito eu falei que era a praça onde tinha muita tortura. Então a ideia aqui é para tornar um espaço de tortura para um espaço de saúde. Então a gente criamos um jardim
de healing, cura, usando plantas africanas medicinais. E também a gente queria criar essa conexão com uma faixa de pedestre elevada com a antiga Afoxé de Ganges e conexões novas que vai até Lago de São Francisco da Prainha e Morro da Conceição. Então essa aqui realmente pode ser uma área de gathering, de encontros nesse jardim. Então a MBA criou uma lista de plantas, né, que fazem isso, que traz saúde e cura para esse espaço. E o Afoxé Filhos de Gandhi, a gente propõe que isso ficaria uma casa de Jungu. Então a história da comida africana entra nessa proposta também, nessa história de saúde e cura. E tem a rede de novas conexões usando todas essas plantas. Até a Praça da Harmonia. Duarte, que é o sócio na MBA, ele cresceu aqui. Acho que no primeiro dia ele falava, mas quando eu era criança não tinha lugares para brincar. Então, realmente é uma coisa que tem uma vida cotidiana que está acontecendo lá. Então, essa proposta também é sobre oferecendo coisas como sombra e essas microclimas e os bancos que são importantes para um bairro. Então, a gente pensou na Praça da Harmonia e Pequeno Duarte. Praça da Harmonia é um espaço onde as crianças estão brincando. Então, a gente pensou na ideia de projetar estruturas de brincar que tem a ver com as fitas brancas da cultura africana. Então, imaginando que os jovens podem brincar, mas ao mesmo tempo celebrar essa história profunda. Também usando as plantas africanas e a sombra também. E também nós tivemos uma ideia de criando um sistema de quintandas ao redor do bairro para apoiar todos os jeitos de viver e de encontrar que acontecem ao redor da área. Então, é isso. Todos esses pontos tem um sistema, né, que conectam todos esses pontos ao redor desses dois eixos principais para falar sobre uma história tão complexa. Obrigada. Obrigada, Sara. Eu acho que se você tiver tempo, a gente pode abrir para Tá, perguntas. pode ser. Bom, se quiser fazer alguma pergunta, tá aberto. Eu queria perguntar em que momento que você falou que em 2010 você estava aqui no Rio, começou a trabalhar, mas por que você veio para cá Em 2010? Foi a primeira vez que você veio, como você fez essa conexão com o Brasil? Aham. É uma história muito estranha. Não, eu não tenho uma conexão no Brasil. Foi em 2010, era um tempo difícil nos Estados Unidos economicamente. Então, eu estava tentando conseguir emprego em qualquer lugar no mundo. Nem sabia, eu estava assim, submetindo candidaturas para qualquer lugar. E alguém no Brasil achou minha candidatura. Eu tive que fazer um exame de língua, de português. Eu não falava espanhol, português, nada. Eu tive 6 semanas para passar exame. Eu
passei, cheguei, e daí a história começa. Mas eu acho que o universo fez isso, né? Eu me sinto muito em casa aqui, eu me sinto uma conexão muito forte, especificamente entre Nova Orleans, onde eu cresci, e essa cidade. Então, é muito mais do que essa história. Eu acho que é o universo. Sara, eu queria agradecer a presença, a apresentação. Queria que vamos falar um pouco mais do projeto de vocês. Como foi o processo de escolha desses lugares? Eu vi que é um projeto que integra vários pontos, né? Tem uma simbologia importante para a ancestralidade negra, dessa história da escravidão. Né? Então, como que vocês elegeram esses lugares? Queria que você falasse um pouco mais dos lugares que fizeram parte dessas intervenções. Bom, eu realmente vem da pesquisa, né? Olhando como o sistema funcionava antigamente, esse circuito histórico, o eixo de chegar, né, é o eixo na proposta da água. E no outro sentido, a Rua Sacadura Cabral, linha da costa, tinha essa importância na região, mas também pela história de Pangaea. Então, a gente realmente sempre estávamos voltando para esses dois eixos como um jeito de organizar, que tem, cada esquina nessa região tem uma importância, né? É muito difícil. Então, foi fácil para a gente, e acho que seria fácil para os visitantes entender espacialmente com essa estrutura de dois eixos. Faz sentido? Primeiro, parabéns pela premiação, assim. Eu olhei também alguns projetos de escritório, eu achei muito lindo, muito bacana. Mas eu gostaria de entender, eu vi um talk show seu, uma entrevista, falando sobre, a primeira coisa que você fala você questiona quem conhece o conceito de landscape architecture. Yeah. E achei bem interessante, sim, porque pra gente paisagismo ele tem, às vezes, uma outra abordagem, né? Teórica, prática também. Mas eu queria entender como que você vê a questão da mudança climática e dessas questões mais urgentes dentro desse projeto, assim. Oi? Tem jardim de chuva. Tem jardim de chuva. Nos Estados Unidos, nós temos um discurso sobre plantas nativas, né? Tem pessoas que estão muito dedicadas no pensamento de plantas nativas. Eles acham que isso vai resolver tudo. O que essa pesquisa mostra é que o conceito de plantas nativas é um pouco random, aleatória, porque as plantas nativas são as plantas que estavam aqui quando os europeus chegaram, que é um ponto ao longo do tempo que é relatório. Então, vendo essa história da Pangaea e a mudança das pessoas, das biologias, das plantas, realmente é uma visão de mudança climática que natureza antes dos europeus não era uma coisa assim estática, era uma coisa muito dinâmica. E para voltar para essa ideia, fica no fundo desse nossa abordagem para criar espaços mais dinâmicos que são muito mais em conversa com a vida cotidiana. Também tem isso é uma resposta mais conceitual, mas realmente faz o base como eu penso. E ao mesmo tempo tem esses elementos
funcionais, que esse projeto funciona de um jeito ecologicamente. Essas plantas têm esse valor, não só cultura. Eu falei muito sobre o valor cultural, mas tem valores das ecossistemas, tem performance, desempenho, nunca ouvi isso. Desempenho ecológica, né? Eu não falei muito sobre isso, mas sempre tem isso em nosso pensamento. É muito, porque em geral as plantas que a gente usa não estão valorizadas nesse sentido nos contextos urbanos, mas essa diversidade das plantas tem esse papel no propósito. Sara, eu queria te agradecer e parabenizar assim, pela palestra, pela apresentação dos trabalhos. E aí agora, né, vendo essa sequência de projetos e do seu discurso, também de conceito, me pareceu que a maneira que vocês interpretam a arquitetura paisagística também ela é muito sutil, né? São intervenções às vezes muito discretas, que buscam uma conexão muito singular e singela, às vezes até, com o território. E aí você mostrou a questão dos monumentos, né? Essa coisa bem colonizadora de marcar. Queria que você falasse um pouco dessa relação de como que vocês vêm encarando esse, né, esse conceito e essas propostas de arquitetura paisagística nos territórios. É uma coisa que acontece com muitos bairros. Eu trabalho com muitos bairros pretos e tem essa inclinação para, bom, eles têm esses monumentais, a gente quer, né? E faz sentido pensar nesse jeito. Mas quantos monumentais você passou hoje? Alguém sabe? Ninguém sabe. Realmente não traz muito na nossa vida cotidiana. E eu acho que essas culturas africanas têm muito mais para dizer e contribuir para nossa área nesse sentido. Nossa construção do passado é diferente, né? É uma construção do tempo, não é linear, é espiral. Então, você tem que relembrar o futuro. Então, o passado não é passado, é hoje e ainda vai ter, o passado vai vir. Então, para falar sobre a história nesse sentido, para uma proposta do futuro, é um memorial, né? É um memorial. E sem monumentos afro-brasileiros como a diáspora africana, a gente traz a história pelas culturas, as rituais, né? Aqui tem samba, tem jongo, tem capoeira, esses são os memoriais, esses usos de espaço. Então, eu acho que nosso papel como arquitetos é para apoiar o movimento real, que são as pessoas que trazem essas histórias. A minha dúvida seria em relação, você comentou sobre construir algo com as coisas presentes já na paisagem. Pode repetir, desculpa. Não, você comentou sobre a construção de algo novo numa paisagem que já tem os elementos existentes. Então, eu achei bem interessante a construção justamente dessas camadas do tempo em projeto. E aí eu queria saber qual foi a fonte que mais te impactou diretamente na construção dessas camadas históricas e para traduzir em projeto, porque às vezes a gente tem umas fontes teóricas boas, mas algumas coisas elas são descobertas na conversa, na imersão no próprio ambiente. Então eu gostaria de saber se teve alguma coisa que te orientou mais ou tenha mudado o percurso do projeto. Normalmente no meu trabalho tem um momento que abre algo na minha mente.
nesse exemplo, nesse contexto da Pequena África, que 15 anos já passaram. Então, essas ideias são misturadas com conversas, com meus olhos, pesquisas. E quando você perguntou, um momento apareceu na minha mente um artigo que eu li. Era um artigo de botania étnica? Etnobotânica. Falando sobre o solo das duas continentes. Judith Carney é a escritora desse livro, desse artigo. Era um artigo, agora é um livro. Lendo isso, eu criei aqueles desenhos, só lendo o livro e botando no desenho, né? Os desenhos que eu fiz de 3D do bairro ao longo do tempo é uma mistura de documentos históricos. Não existia um desenho visual dessa história, não existia. Eu tive que falar com as pessoas no bairro, ver os documentos sobre onde era o hospital de escravidão. Eu tive que pesquisar o endereço, né? Então, aprendendo sobre o Largo do Depósito, era uma coisa que eu ouvi nas entrevistas. Tem muitas fontes, é difícil dizer que tinha uma... já passou 15 anos, né? Então, realmente é uma misturada. Perguntas difíceis. Não sei. Como eu trabalho com bairros ao redor da diáspora, eu sempre fico interessante com os específicos, né? A especificidade. É difícil pra gente também. É difícil? Ok. Tem modelos de teoria que são úteis para mim. Por exemplo, a conversa sobre memória, porque a memória africana funciona do mesmo jeito ao redor do mundo. É uma coisa que eu amo sobre ser preta. Mas o que me energiza é as especificidades. Vocês sabem. Coisas específicas, né? Pequena África funciona diferente do que Duque de Caxias, por exemplo, Madureira, ou os bairros em São Paulo, Salvador. Não tem nada a ver, na verdade. Na minha cidade, Nova Orleans, 10 quilômetros trazem outra cultura. Então, para mim é sempre uma questão sobre as coisas específicas. Singulares. Então, para dizer que tem uma essência, é difícil para mim. Mas eu vou pensar mais nisso. É uma coisa que... Porque eu sempre estou olhando nas detalhes e daí vendo do contexto tipo mundial. Tem essas duas escalas para mim. Todo lugar funciona nesses níveis na minha mente.
algo, eu queria fazer uma pergunta enquanto minha visão de estudante aqui na FAO. Porque em alguns momentos a gente tem que trabalhar com essas áreas importantes, do Valongo, na pequena África. Eu já passei por esse momento também. Eu publiquei, já estou no 7º período, enfim. Em alguns momentos é muito difícil a gente procurar por referências negras, porque aqui na faculdade a gente vê pouco. A gente ainda está caminhando além dos clássicos. E eu queria saber como foi a sua visão para construir isso aqui, quais são suas referências negras no campo da arquitetura, e se na faculdade você também teve que passar por isso, por garimpar, assim, porque não foi dado, você teve que buscar sozinha essas referências. Mais uma pergunta boa. Bom, eu estudei sociologia urbana, planejamento urbano e paisagismo. Eu nunca, nos meus syllabus, Os programas. eu nunca fui assinado para ler um escritor preto ou um exemplo de um projeto que foi projetado por um negro. Negros não apareceram na minha educação. 9 anos de faculdade eu era estudante. Imagina, só as pessoas que eram o dono de negros. Eu tive que ler o que eles dizem sobre paisagismo. Então eu saí de faculdade por um ano, nem sabendo se eu voltaria, porque eu não vi eu mesmo. Eu trabalhei naquele ano, eu trabalhei com Walter Hood, não sei se vocês sabem quem é, mas ele é um arquiteto paisagístico muito famoso e preto, o único, na verdade. E eu trabalhei com ele e ele me deu uma confiança que tem um jeito para traduzir nossa experiência do mundo em arquitetura, mas não seria fácil. Uma das coisas que eu aprendi dele era para usar referências que não são dentro de arquitetura. Você não vai achar isso aqui. Você tem que ler, como a pergunta me fez responder. Eu estava lendo, tem arte, tem música, né, que pode ser uma referência. Tem histórias das pessoas, e eu gosto de arte contemporânea, eu falo muito com artistas, o mundo tem que ser sua referência, é seu papel para traduzir essas ideias para um modo de arquitetura, porque você não vai achar isso na arquitetura. Talvez isso não é o que você queria ouvir. É muito mais trabalho, mas eu acho que eu acho que as respostas dos problemas maiores do mundo vai vir de culturas indígenas ao redor do mundo. E então necessito, eu acho. Tem mais alguém? A gente finaliza com essas duas. Posso trazer um comentário? Sara, queria agradecer, né, a sua apresentação. Achei o projeto muito bonito, muito sensível. E eu queria entender melhor essa água, porque eu achei muito forte esse gesto. Não é um gesto óbvio, um gesto difícil de executar, né, de manter num país tropical e tudo mais. Então eu queria entender o quão vocês pesquisaram e desenvolveram essa tecnologia e sublinhar esse gesto seu de não entrar na disputa do monumento pela mesma lógica, mas apostar num outro tipo de movimento, de movimento, que é essa. E eu fiquei pensando muito nessa água, né? E na força das culturas africanas aqui no Brasil, que são muito ligadas à mulher, à água, né? Às orixás femininas.
Essa aqui é a resposta para a essência. Então essa possibilidade de responder a um gesto tão fálico que são os monumentos verticais, exatamente. E o desejo de disputa de uma maior altura que a gente vê nesses arranha-céus ao redor do mundo, por esse outro gesto, né? Que é um gesto de sutileza e horizontalidade. Isso é a ideia, é um jeito de construir um elemento de água que meu escritor já fez lá nos Estados Unidos, e os clientes que usaram isso gostam que você pode fechar a água e usar o pavimento, mas também esses 10 milímetros de água pode ser acessível ainda, né? Mas MBA vai detalhar isso. Não sei se é uma pergunta ou um comentário, eu acho que as coisas. Mas para esse memorial nascer, para você, como você vê, o que tem agora é nada. É nada. Milhões de pessoas passam todo dia na Praça 15, no Largo do Broadway. Hoje é um lugar muito, muito triste. Não tem essa memória. Então, como para você foi a condição atual da cidade e a memória dos milhões de pessoas que chegaram para criar esse país, né? Para gerar esse sistema econômico, a falta de memória, como que isso te inspirou? As condições dos descendentes dessa história hoje em dia, a razão dessa proposta é para servir os descendentes dessas histórias. Então, esse sistema na proposta se conecta com o central do Brasil, por exemplo, de onde os descendentes moram hoje em dia, a maioria. Então, realmente, a Pequena África é uma diáspora aqui no Rio. As pessoas da Pequena África construíram uma diáspora metropolitana. Então, essa aqui é uma celebração, né? É um convite para essas pessoas, a diáspora da Pequena África que moram ao redor da região metropolitana. Esses elementos é para apoiar, para ampliar as vidas cotidianas desses descendentes. Sara, eu queria realmente reforçar o agradecimento, mas eu vou falar também, vou fazer a minha pergunta também. Acho que são oportunidades, a gente já teve algumas aqui felizes, assim como essa que você nos oferece hoje, porque eu acho que é como foi dito aqui por algumas falas, né, essa capacidade também de olhar para a nossa formação de arquitetos, urbanistas, paisagistas, de um outro ponto de vista, de uma outra maneira. Acho que, e aí tem uma palavra que surgiu aqui na sua fala, e a gente estava, até deu uma risada aqui, que é engraçado, né? Porque eu falei incorreto? Não, é palavra misturada. Assim, existe mistura e misturado. A mistura é o mixed, né? E a misturada é uma mistura mais confusa, mais aleatória, menos controlada, menos programada. Né? Assim, é quase uma palavra do universo popular, né? Assim, jocosa, né? Assim, mais divertida. E por que eu estou falando disso? Porque você, respondendo a pergunta sobre o contato que você teve na sua formação com as referências africanas, né? Assim, e que você disse que não teve nenhum contato, né? E que você foi buscar em outras fontes fora da escola, né? Fora da sua formação. E aqui também eu já ia fazer uma pergunta, mas ela se junta nessa agora.
Ali mais adiante, no Caminho da Água que você mostrou pra gente, tem uma transformação urbana em curso, que a gente critica muito, né, do Porto Maravilha, dos empreendimentos comerciais do padrão corporate, né, corporativo, muito de origem norte-americana, que você conhece, da cidade dos empreendimentos imobiliários. Então, como é que você lida com isso, né? Você falou da paisagem dinâmica, da mistura das coisas, e aí vem essa história da misturada, porque eu sei que o projeto ele tem uma índole, né? Um objetivo de representação também, né? Para provocar essa memória, né? Para resgatar essa memória. Mas como é que você abre ou entende a possibilidade desse projeto coexistir com essas coisas que não estão combinadas para estarem juntas, e como é que você vê esse projeto evoluindo no tempo com o nosso ambiente também misturado, que não é nem africano, nem nativo americano, nem europeu, não é uma misturada dessas coisas todas, e também desse ambiente que você deve ter percebido muito do Rio de Janeiro, que é uma presença do informal e das coisas que fogem ao que está programado para ser. Né? Como é que você... Acho que tem 3 perguntas. Pode ser. Esses prédios novos, corporativos, eu acho que hoje em dia, quando você chega no bairro, é difícil pensar nessa história, porque é tão apagada. Você pode imaginar esse bairro com o coração desse centro novo. Mas a ideia dessa proposta é para resgatar essa história. Eu acho que o que vai ser desenvolvido depois dessa proposta seria diferente, porque essa história vai ser presente. Mas eu acho que tem um papel de desenvolvimento econômico até com essa história. Eu acho que essa proposta, esse jeito de desenvolver o bairro pode ser um jeito para apoiar empreendedorismo preto, né? Por exemplo, em São Paulo tem Liberdade, né? Tem no sul do país tem áreas de Alemanha, tipo da cultura alemã. Tem vários lugares ao redor do Brasil onde você pode chegar para aprender mais, né, sobre uma cultura, para, sei lá, fazer compras dessas lojas, participar nas culturas. Então, eu acho que uma visão de Pequena África que incorpora isso pode ser importante. Naquele workshop que a gente fez em 2024 com pessoas, os moradores e do movimento negro, aquele workshop, eles falaram muito sobre isso, que talvez esse plano urbano pode ser um jeito para criar uma visão, para criar oportunidades para as pessoas que não têm hoje em dia. Então, eu acho que tem um elemento de desenvolvimento econômico, mas eu acho que é um outro sabor de desenvolvimento do que a gente veja hoje. A gente agradece demais a sua presença e a disponibilidade em responder tantas perguntas. Obrigada a todos. A gente teve a oportunidade de marcar, como a Sara falou, foram 48 horas para conseguir organizar, reservar a sala, bloquear a agenda dela, fazer a comunicação. Então eu também estou bastante surpresa que veio tanta gente. Quero agradecer a todo mundo que veio. Obrigada. E é isso, uma salva de palmas.